Vamos lá, a gente começa aqui mais um vídeo do canal Raiz Tricolor. Eu sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação tricolor de coração. Deixa um like aqui embaixo, se inscreva aqui no Raiz Tricolor. A gente abre esse vídeo aqui falando de uma notícia ruim, na verdade é essa, não tem muito outra palavra não. Essa notícia saiu ao longo desta quinta-feira, né? A gente hoje está na sexta já, mas a notícia saiu ao longo da quinta. Notícia do GE. Globo, da Bárbara Mendonça e do Marcelo Neves. Lesionado, Marlon tem chance remota de ir a Quito e faz tratamento para jogar a volta da Recopa. O zagueiro se recupera de um problema no joelho que não precisou de cirurgia, no entanto, deve tirá-lo do confronto de ida diante da LDU. Ou seja, Marlon com esse problema nos joelhos, segundo aqui a apuração, né, do GE, um problema no joelho causado até mesmo no CT, na primeira semana ali, logo depois que os jogadores se reapresentaram. A princípio não precisou de cirurgia, isso é algo bom, mas que vai fazer Marlon perder boa parte do início do Campeonato Carioca, né? Já perdeu praticamente a primeira fase inteira do Campeonato Carioca e também a partida de ida já está descartado, né, que ele vá para Quito, segundo diz aí na matéria que são chances remotas, né, dele ir para Quito, ou seja, vai ter que correr contra o tempo para estar no jogo de volta. Algo muito complicado. Isso porque Marlon, até comparei quando a gente conversou lá no pré-jogo do Jornada KTO 1902, eu comparei essa questão de Marlon a um pouco da questão do Luan Freitas. Eu falei, cara, o Luan Freitas vinha muito bem na base, era um dos principais zagueiros, um dos principais jogadores até da base da geração dele. Quando ele vai receber chance no time profissional pela primeira vez, infelizmente o Luan Freitas sofre uma lesão. Logo na sua estreia, que foi no jogo contra o Resende, o Fluminense perdeu por 2-1, gol de Alexandre Jesus, por sinal. Ele tem essa lesão, o Fluminense estava naquela temporada ali que foi, não teve pré-temporada, né, por conta da Covid, entre 20 e 21, e o Fluminense jogou ali umas 4, 5 partidas com sua equipe alternativa, né, só com a sua equipe sub-23, e o Luan Freitas se lesionou e não conseguiu jogar. Quando chega em 2023, de novo o Luan Freitas se lesiona, perde o início da temporada com o time alternativo. Ou seja, o Luan Freitas, que tinha muita moral, chega aos 23 anos, tendo 7, 8 jogos só pelo profissional, isso contando o seu empréstimo pro Londrina. Só qual que é a diferença disso pro Marlon, tá? Falei que era muito parecido, mas não necessariamente exatamente igual. Porque o Marlon não tinha toda a moral que o Luan Freitas tinha. Aliás, pelo menos não tinha futebol recente. O Marlon chegou no ano passado e não foi bem no ano passado. Né? Eu diria até que não foi bem, considerando o desempenho dele. E se você botar aí na balança a expectativa que a gente tinha no Marlon, né, como tricolores, o gasto, o Marlon não recebe pouco, né? O Marlon é um zagueiro que veio da Europa pra cá. Eu diria até que o Marlon foi mal, né, no ano passado. Então, assim, é um tipo de jogador que perdeu o início da temporada pra ele também, aonde geral tá tendo chance, e no caso dele, é a única posição do time, exatamente o zagueiro pela direita, onde o Marlon mais joga. É a única posição do time onde um jogador titular dos campeões da Libertadores saiu do time. É o único titular que saiu do time, foi justamente a posição dele. E ele com essa lesão no joelho, né, sentiu lá no CT Carlos Castilho, enfim, fica de fora desse início de temporada, e considerando o contrato dele é só até o meio do ano, vamos ver como é que vai ser essa questão de renovação do Marlon também, né? É complicado. Quem vem jogando por ali é o Thiago Santos, o Antônio Carlos hoje é a opção. Vamos ver como que vai seguir ali também a defesa do Fluminense montada pelo Fernando Diniz. Vamos embora para a gente ouvir algumas respostas, né, que foram dadas nessa segunda... Eita, que eu tô com mania de segunda-feira, cara. Nessa quinta-feira lá no Maracanã. Por quê, tá? Porque foram respostas que me chamaram muito a atenção. Eu vou começar primeiro com o Fernando Diniz, tá? Diniz falando na coletiva 2 detalhes. Um sobre o Diogo... que eu cismei com o Diogo Costa também, cara. É Douglas Costa, porque tem o Diogo Barbosa e existe um Diogo Costa, né? Aí me complica. Uma sobre o Douglas Costa. Ele responde, fala que talvez vai precisar de um tempo e tal também, tava sem jogar há muito tempo, mas ele fala ali que precisa de timing pra alguma coisa.
Aí vocês vão se lembrar, o Douglas Costa, no meio do jogo ali, ainda, enfim, no meio da partida, ele faz um domínio de letra. Lance plasticamente bonito, mas que ele dá o tapa na frente e é desarmado logo depois. Nessa hora eu observei que o Diniz virou pro banco e fez um sinal assim meio que de reclamação, olhando assim pro banco. E aí eu não sei se foi por conta do domínio ou se foi por conta dele não ter cruzado, dele ter tentado o drible. Confesso que quero ouvir o Diniz, né? A gente vai ouvir o Diniz sobre essa estreia do Douglas Costa, o pensamento que ele tem, e logo depois ele foi perguntado sobre elenco grande de novo, e dessa vez ele deu uma resposta um pouquinho mais esclarecedora. Ele estreou o Douglas, eu tenho muita convicção de que ele vai fazer uma grande temporada. Ele está desde outubro sem jogar, e foi uma estreia satisfatória. Ele mostrou, dá para ver claramente ele jogando, que é um jogador de muita qualidade. Falta um pouco de time, assim, de fazer as coisas, mas isso aí com o tempo ele vai readquirir. E estou muito feliz dele poder estar aqui para nos ajudar. É um jogador de nível muito alto. A gente tinha mais jogadores. O elenco ele não ficou muito diferente por enquanto. Tem alguns jogadores a mais, mas quando voltar Alexander, voltar John Kennedy, provavelmente está chegando Marquinhos também. Então vai ficar. Provavelmente a gente tem que ter uma outra saída. E obviamente que o Fluminense conseguiu contratar muito bem essa janela. A gente tá muito. Eu estou muito contente com o que o Fluminense contratou nesse fim de ano, fim e começo de ano. Então, assim, mas para administrar, para mim é tranquilo, eu não tenho problema em administrar elenco. Eu gosto de elencos um pouco mais reduzidos, porque a gente, por característica, machuca pouco. Eu gosto também de olhar para a base, sempre que eu posso, de promover algum jogador que está pedindo passagem. E dou muito treino tático. Então é muito desagradável assim, você fazer treino tático e ficar os jogadores de fora quando você monta 11 contra 11, ou quando você vai fazer uma lista de convocação e você ter jogadores assim importantes que não estão na lista de convocação. Não gosto muito desse tipo de coisa. Então por isso que eu não gosto de elencos muito grandes. Mas eu tô contente com o que o Fluminense fez, bastante contente. Não sei se vocês perceberam, mas o Diniz meio que confirma o Marquinhos, né? Ele fala, possivelmente tá vindo o Marquinhos. Aí você vai falar, não, mas ele falou possivelmente. Tá, mas treinador comentar, enfim, sobre o seu próprio elenco, já falando de um jogador, é porque meio que tá tudo certo, falta o Marquinhos, que tá na seleção sub-23, né? Tá fazendo lá o pré-olímpico na Venezuela, por sinal ganhou por 2-1 da Venezuela, tá numa condição muito boa, só precisa empatar com a Argentina na última rodada. Depende ali de uma combinação, empatar depende de uma combinação de resultados muito provável até de acontecer, mas se ganhar, está na Olimpíada. Ele meio que confirma o Marquinhos, né? Outro que a gente vai ouvir aqui, Renato Augusto também falou, Germancano, você pode conferir todas as entrevistas, Zona Mista, tudo lá na nossa jornada esportiva do Jornada KTO 1902, né? Que tem aqui no Raiz Tricolor, inclusive, também. Tem lá todas as entrevistas, qualidade super boa, áudio, tudo legal. Mas eu trago aqui respostas do Thiago Santos. Tá de contrato renovado e tá falando sobre essa questão de ser zagueiro agora. Hoje o Fluminense jogou sem zagueiro de ofício por alguns minutos, né? Um time bem ofensivo. É uma coisa que o Diniz vem treinando bastante ou foi algo mais casual ali do jogo? Não, o Diniz sempre treina isso aí. No treinamento ele sempre é dele mesmo, não é nada inventado na hora do jogo. É um cara que pensa o jogo, então hoje ele colocou e deu certo e a gente fez o gol do jeito desse. Então a gente sempre procura trabalhar, então não é na hora que ele chega ali e inventa, não. Ele sempre trabalha isso mesmo e graças a Deus hoje conseguimos um resultado. Quando eu cheguei aqui, eu estava num momento não tão bom, de confiança, e ele me colocou. E assim como o Felipe Melo, ele colocou de zagueiro, ele falou para mim também que achava melhor jogar mais recuado do que uma posição de volante, até porque o nosso volante, você vê hoje, joga o Ganso, joga o Renato Augusto, chegou agora, o André que tem muita qualidade jogando, o Martinelli. E para mim seria melhor jogar de zagueiro. E eu prontamente atendi esse pedido e também me senti melhor jogando na zaga. Não vi problema nenhum e graças a Deus estou colhendo bons frutos. Então é isso, tá? Não esquece de deixar o like aqui embaixo. Tamo junto. Tendo mais novidades, a gente volta ao longo do dia. Até a próxima. Valeu!